Eu gostaria de agradecer o convite. Quem me acompanha aqui no meu Instagram sabe que eu estou realizando lives com alguns profissionais, inclusive, né, nós conversamos e eu tive uma entrevista com você sobre ansiedade. Inclusive, nós vamos ter a parte 2, porque as pessoas solicitaram. Então, vai ser na próxima semana. Eu sou psicóloga clínica, eu tenho o meu consultório e também sou psicóloga responsável da clínica Recanto Psi, tá bom? Eu já atuo há alguns anos, como mais de 10 anos aí como psicóloga, trabalhei alguns anos em saúde mental e atualmente eu me dedico muito na parte clínica, casal e na demanda do individual, principalmente em depressão, ansiedade e suicídio, que é o que nós iremos conversar hoje. Eu espero poder agregar conhecimento, trocar, que é o principal, e levar a informação para todos aqueles que ainda desconhecem do que é o pensamento suicida, a ideação, o ato em si, tá bom? Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria, não sei se eu já posso começar a falar. Eu acho que a gente pode introduzir o Tá, assunto, né, a epidemiologia. É um assunto muito sim. grave no mundo. Gente, Infelizmente, tem estudos que têm aumentado nos idosos, por conta de vários aspectos que a gente vai falar durante essa live. Eu acho que a Diane sim, pode falar sobre eu isso. queria até pedir desculpas antes de eu começar, gente, que se por acaso o meu telefone caiu, algo do tipo, eu mudei hoje aqui o local que eu estava realizando lives por conta da luz e também o suporte, tá? Então eu estou testando ele, então eu peço desculpas se por um acaso ele cair ou ficar um pouquinho torto, eu vou estar conversando, que é o principal, que é levar informação, mas pode acontecer essa indelicadeza com vocês, tá bom? Bom, gente, para começar, o que vem ser o suicídio, né? O suicídio, ele é um atentado, um gesto de autodestruição, né? Então, assim, é o desejo de morrer, de atentar contra a sua vida, né? Eu vou trazer aqui algumas informações que não sou eu que estou dizendo, essas informações estão no Ministério, no site da Organização Mundial da Saúde, também na CVV, no site da Centro de Valorização da Vida, e também no Ministério da Saúde, tá bom? Então, são todos dados que tem um local de onde eu tirei. Por exemplo, em setembro de 2017, o Ministério da Saúde colocou que entre 2011 e 2016, mais de 62 mil pessoas tiraram a sua vida no Brasil, tá? Então, nós estamos na 8ª posição no mundo. Então, assim, isso é muito triste. Na realidade, nenhum país tem que ter posição de primeiro ou segundo, não tem que ter posição, tá? O suicídio eu coloco ele como sendo uma manifestação humana, é uma forma de lidar com o sofrimento. Aquela pessoa que ela se livrar de uma dor existente que está ali. Então, assim, a clínica do suicídio, nós trabalhamos muito com uma clínica do limite, da dor psíquica, tá bom? Antes da morte física, algumas vezes a pessoa já vivenciou simbolicamente o seu suicídio, conversando com ela mesma, elaborando psiquicamente esse sofrimento, tá bom? Então, assim, é uma situação considerada grave, nós precisamos sim falar sobre o suicídio, tá? É um tabu acreditar, um mito acreditar que ser falado, conversar pode vir a dar ideia ou então proliferar alguma coisa, não, tá bom? Isso é um mito, é uma crença, então a gente precisa colocar isso. Eu sou uma das profissionais da saúde que eu defendo muito o quanto nós precisamos falar. A OMS colocou que 90% dos casos poderiam ter sido evitados se tivesse tido a prevenção. Então, não é eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde, 90%. Então, é muita coisa, não é 1%, é 90%. Então, assim, é considerado uma situação grave, para vocês terem noção. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. A cada 3 segundos é uma tentativa. Gente, imagina assim, olha o tempo da live que nós estamos aqui. Então, a cada 3 segundos é uma tentativa. A cada 40, uma. Sem contar os dados que não são apurados, porque muitas mortes
são ditas como um suicídio indireto, tá? Eu não vou me apegar muito aos tipos de suicídio, que não é esse o objetivo, porque aqui é para trocar entre todos, então não estou falando diretamente com profissionais, eu estou falando com pessoas que querem informação sobre o assunto, tá? Então, assim, o que vem ser o suicídio indireto? São aquelas pessoas que, por exemplo, vou atravessar uma avenida e eu não vou olhar o sinal. A probabilidade de você ser atropelado é muito grande. Consumir um uso abusivo do álcool, por exemplo, e pegar o carro para dirigir. Então, quantas vezes vocês já viram situações de um carro que bateu uma árvore? Será que realmente essa pessoa perdeu o controle ou foi uma tentativa de suicídio? Nós não sabemos, e isso entra como acidente, como outros relatórios lá no óbito, tá bom? Então, assim, esse índice, esses números podem ser maiores em relação ao suicídio, só que devido à falta de esclarecimento e de informação, a gente acaba não tendo um dado real, tá bom? Então, assim, é um assunto muito complexo, como eu coloquei, mas, assim, existe N maneiras de ser falado. Particularmente, eu realizo várias palestras em escolas, trabalhando com jovens e adolescentes, então a gente tem que ser o quê? Criativo. E para isso a gente utiliza várias técnicas, várias dinâmicas, que é para poder levar essa informação às pessoas e principalmente entender os problemas que atingem esses indivíduos, seja de origem étnica, classe social, de idade, porque não tem, tá bom? Tá dando aqui eu acho que deve... Você tá com algum computador, alguma coisa? Porque eu tirei todos os meus computadores aqui de perto, então eu tô sem nada. Eu desliguei também aqui meu computador, vou até tirar. Eu não sei se tem algum... tira aqui de repente pra gente ver, porque eu tô sem. Acabei de cair, gente. Ai, meu Deus do céu. Melhorou, pessoal? Vai melhorar, vocês avisam. A Verônica Rodrigues, ela comentou sobre a prevenção do suicídio. O objetivo da live é exatamente esse. A gente pretende falar sobre fatores de proteção, fatores de risco, nesse momento que a gente está vivendo. Acho que a gente vai abordar bastante sobre isso, para poder proteger nesse momento de isolamento físico, isolamento social. Né, Ediane? Sim, eu estou pedindo desculpas mais ou menos, tá vendo? Que eu tô... Nada dá para se mudar, né? A gente tenta sempre criar alguma coisa para melhorar e às vezes parece que piora, que é o meu caso na live de hoje, em relação aqui ao meu suporte, mas vamos conseguir até o final. O principal também, gente, é o quanto que esse assunto é evitado entre famílias e entre amigos. E precisa, mais uma vez, também ser falado. Tá? É um caminho da prevenção, principalmente no sentido positivo da saúde mental, tá bom? Então, vários estudos comprovam essa questão de ser, sim, falado. Então, não pense que vai agravar a situação. Então, especialistas em saúde mental colocam o quanto é, sim, importante ser conversado, tá bom? Então, assim, as pessoas precisam buscar ajuda, então essa pessoa não está sozinha, então isso é importante também colocar. A falta de conhecimento e de atenção sobre o assunto traz, às vezes, uma ideia errônea de um comportamento suicida, que não é um evento frequente, e é, sim, frequente, como eu coloquei no início. A cada 40 segundos, um suicídio. Então, é frequente, hoje está aumentando, principalmente, como nós estávamos até conversando anteriormente, e doutor Vitor, sobre o índice nos idosos. Gente, está tendo um aumento incrível na tentativa e no suicídio de idosos. Em segundo lugar, obviamente, tem os jovens de 19 a 29 anos, mas neste momento está aumentando do isolamento social, da questão da quarentena, do Covid, nos idosos, tá bom? E se você quer colocar alguma coisa, sobre essa questão do idoso. Eu gostaria de complementar, pessoal. Queria falar especialmente para o idoso que está assistindo, porque é um momento que me deixa muito emocionado mesmo. Nós temos nossos pais que estão mudando completamente a rotina. A minha mãe é uma pessoa super ativa, que faz muito exercício, as academias estão fechadas, os centros de fisioterapia estão fechados, e muitos idosos
que são grupo de risco, eles têm que fazer um isolamento físico, né? E esse isolamento físico pode piorar artroses, leva a doenças inflamatórias, que podem levar a doenças mentais. Estudos mostram que dor crônica leva a depressão, que a gente vai chegar lá mais na frente. Ou seja, são vários fatores. A crise econômica, o desemprego é um fator de risco também para o suicídio, para a depressão. Deixa eu tentar iniciar um pouquinho, porque realmente o tempo é muito curto. Se eu estiver te cortando, Ediane, porque realmente você também é muito... A entrevista é contigo, né? E você tem muito o que falar. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre fatores de risco e fatores de proteção, né? O principal fator de risco para o suicídio são pessoas que já tentaram suicídio. Só que tudo isso, pessoal, é estatístico, né? Cada caso é um caso. Por isso que eu quero deixar claro que isso aqui não é uma consulta, né? A gente quer passar conhecimento, a gente quer informar, a gente quer ajudar as pessoas. Mas uma informação que serve para uma pessoa pode não servir para outra. Uma pessoa que tentou o suicídio e ela não morreu, ela pode achar que Deus pode ter ajudado ela e isso foi um sinal e ela não vai tentar suicídio novamente. Mas, de uma forma geral, estatisticamente, pessoas que já tentaram suicídio, grande maioria, é um fator de risco muito grande para que a gente tem que ficar muito atento para que elas venham a se suicidar no futuro. Ok? Sim. Além disso, esse isolamento físico também, nesse momento, para mim, é um grande... Eu falo isolamento físico porque é diferente de isolamento social, né? A gente fala muito em isolamento social, a gente tem que tentar não fazer o isolamento social. O idoso ele tem muita dificuldade de falar no WhatsApp, falar em essa tecnologia. A gente tem que tentar ligar para os nossos pais, tentar estar o máximo próximo dentro do possível para que a gente consiga diminuir essa distância física. Porque o idoso ele se sente, às vezes, não útil na sociedade. Ele tem diversas questões que, no momento, não é uma depressão. Pode ser um dia triste. Pode ser essa labilidade no humor, que é comum em todos nós nesse momento. Um dia você está muito empolgado, outro dia você quer dormir. Isso acontece com todos nós. Mas no idoso a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que perguntar, tem que estar procurando, tem que estar ligando. Porque se esses dias começam a se repetir, isso pode iniciar um quadro de depressão. E a gente tem que perguntar. Estudos mostram, como a Ediane falou, que você perguntar claramente sobre pensamento suicida, que é muito mais comum do que a gente imagina, não vai aumentar a estatística de suicídio, né? A cada 100 pessoas, cerca de 17 pessoas pensam em suicídio. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Você tem mais alguma coisa a complementar, Ediane? Em relação aos fatores de risco, a gente tem, como você colocou, né, a tentativa prévia de suicídio. A gente tem a questão de doença mental, tá? Lembrando que não necessariamente uma pessoa que comete o suicídio esteja ligado a alguma questão de um transtorno mental, tá, gente? Então, isso também é uma crença, um mito, então isso é muito relativo, depende de cada caso, de cada situação. Sentimento de desamparo, desesperança, a questão da impulsividade, quando a gente vai ver na psicopatologia do suicídio, tem uma das questões, gente, que é chamado o ato suicida. No ato suicida, o principal consequência é a impulsividade e agressividade, tá bom? Tem a questão de gênero também. As mulheres tentam mais suicídio, porém os homens, eles têm uma taxa maior. 79% são homens e 21% são mulheres que tiram sua vida, tá? Porque os homens, quando eles tentam realmente os suicídios, eles acabam, de fato, conseguindo. E outra coisa, não existe êxito ou sucesso no suicídio, tá bom, gente? Por favor. Tal pessoa teve sucesso, teve êxito. Não, não é sucesso, não é êxito nenhum alguém atentar contra a sua vida, tá bom? As pessoas também têm a tendência, às vezes, a falarem: nossa, a pessoa tem que ter muita coragem, tem que ser muito fraco para tentar. Não, é dor, é sofrimento. Nós não imaginamos, não tem como medir a dor da pessoa que está sofrendo em relação a essa dor existencial. Então, assim, não julga, tenta ouvir o que essa pessoa está falando. Tem uma pessoa que me perguntou, que eu li aí anteriormente,
perguntou os sinais. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os sinais para vocês poderem entender, que é para a gente poder ficar numa sequência e ficar bem explicadinho para vocês. Porque como é muito complexo o assunto, é muito denso, como eu coloquei, eu tento sempre trazer de uma forma natural para que tenha realmente uma boa compreensão sobre o assunto, tá bom? Exatamente, o ato foi ali, a Evelyn colocou, foi consumido, e não é um sucesso. Perfeita a colocação da Evelyn, a Evelyn também é psicóloga, tá? A questão das doenças clínicas não psiquiátricas também tem, um histórico familiar e genético, tá? Eu tenho um dado aqui, gente, que eu vou dar uma olhada, estimativa da hereditariedade na propensão para o suicídio chega a 55%. De estudos genéticos da associação sugeriram vários genes que poderiam estar associados ao comportamento suicida. E tem uma outra linha de pesquisa que coloca que procura incorporar fatores ambientais no modelo da sustentabilidade. Lambote e Turek, de 2010, tá bom? E tem também a questão dos fatores sociais, tá? Então, assim, essa questão do histórico da família, a gente entra, às vezes, o uso abusivo de álcool e outras drogas, entra também a questão de violência, às vezes de abuso sexual, violência física, divórcio dos pais conturbados, às vezes também a ausência dos pais em relação aos seus filhos, no sentido de entender o estresse emocional e o conflito que aquele jovem às vezes está passando. Então, tudo isso são agravantes, tá bom? Em relação aos fatores de risco. Você ia colocar alguma coisa, doutor Vitor? Para a gente complementar, né, o suicídio é uma doença multifatorial, né? Como a Ediane falou, ela não está necessariamente ligada ao transtorno psiquiátrico, mas realmente ela tem muita relação com o transtorno psiquiátrico se isso vai passando por dias, né? A tentativa de suicídio, ela é mais comum nas mulheres e o ato do suicídio em si é mais comum nos homens e são normalmente com meios mais agressivos, né? A tentativa de suicídio é um ato compulsivo, é um ato de uma discussão, por exemplo, que não é necessariamente um transtorno psiquiátrico. Você está com o calor do momento, você pode ser um ato compulsivo, tentar um suicídio, e infelizmente você não tem nem, às vezes você pode errar a dose e acabar conseguindo se suicidar. Sobre os fatores de risco, eu vou falar mais alguns, porque são muitos, tá? Sim. E você tem bebida alcoólica, que nesse momento, infelizmente, as pessoas têm bebido muito, né? Como eu comentei, os transtornos psiquiátricos têm um grande peso nesse momento como fator de risco para o suicídio e muitas pessoas acabam interrompendo o tratamento. A gente está conseguindo fazer telemedicina, tanto com psicologia tanto com psiquiatria, mas tem pessoas que já têm a doença, elas interrompem o tratamento, elas estão muito mais propensas ao suicídio, e as pessoas que não têm doença, o que acontece? Com essa labilidade de humor, como eu comentei, com esse momento de estresse, se você tem uma predisposição genética, você pode vir a ter uma depressão, você pode vir a ter uma doença por esse momento de desesperança, por esse momento que a gente está passando. E aí, se você não conversar, se você não falar sobre o assunto, isso pode ser um grande problema. E só para reiterar a informação, um fator de proteção, que a Ediane deve falar mais à frente, que é a família. A família é um fator de proteção, o casamento é um fator de proteção, pessoas que estão casadas estão mais protegidas de uma forma geral em relação ao suicídio. O emprego é um fator de proteção, só que isso é muito relativo. Se a família não estiver estruturada, se a família for uma família desestruturada, nesse momento que a gente está convivendo mais tempo junto, você vai ter muito mais brigas conjugais. Um fator que seria de proteção, ele acaba sendo um fator de risco. Essa família acaba sendo um fator de risco para o suicídio, porque a família é desestruturada. É por isso que cada caso é um caso. O aumento de bebida alcoólica, o desemprego, o estresse agudo que os profissionais de saúde estão vivendo nesse momento. Aí teve até um colega que acabou se suicidando por causa do estresse, está trabalhando na linha de frente, de você não sabe o que vai acontecer, aí você age compulsivamente e por isso que o CVV é tão importante, que a gente vai falar mais sobre isso, de você ter alguém para te ouvir, alguém para conversar, para você, de repente, passar uma noite e você estar no dia seguinte com a cabeça mais fria e você, de repente, conseguir superar esse momento. Você não está no momento de um transtorno, você está num momento de estresse
e você age compulsivamente. E tem outros fatores, como dor crônica. Só para finalizar, Ediane, o sono, tem estudos que mostram que o sono aumenta cerca de 1/3, aumenta 3 vezes mais a chance de suicídio, se o seu sono não está de qualidade. Isso é um fator de risco, né? É um assunto extremamente extenso, que a gente está tentando passar num curto período o máximo de informação. Mas o principal, gente, é falar sobre, é ouvir, dar um abraço nas pessoas, perguntar se não está se sentindo bem. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Eu vou É deixar o a Ediane. acolher. É o acolher. Né? E Eu não tratar. sei o pessoal falou do meu som, só que assim, eu não sei por que tá. Eu não sei se de repente eu tiro o fone e tento falar mais alto para ver se é alguma coisa do meu fone, que algumas pessoas reclamaram. Eu tô valendo ali, colocando no meu Para som, no meu mim, áudio. para mim, o seu som está ótimo. Né? O pessoal pode Tá. escrever aí para a gente ter uma noção. Sobre a história familiar. Eduardo. Ah, tá, perdão. O Eduardo que colocou, né, se o suicídio é um ato de coragem ou covardia. Eduardo, eu coloquei logo no início que não. É um ato de desespero, tá? É um ato de dor. Não existe fraqueza ou coragem, tá? É dor, é sofrimento, tá bom? Um dos mitos, gente, que é importante a gente colocar aqui, são os mitos sobre o suicídio, tá? Um deles, que nós já começamos a live falando sobre que não pode ser falado, tem que sim ser falado, tá bom? Outra coisa, quem quer se matar não avisa. Não, muitas vezes a pessoa está informando, até mesmo como uma forma de ser o último pedido de ajuda, um socorro, um SOS. Tá? Então, assim, é uma crença acreditar que quem quer se matar não avisa, tá? Até porque a gente tem a questão também da ambivalência, que é aquela pessoa que tem o desejo de viver e o desejo de morrer. Então, ao mesmo tempo que ela quer ajuda, depois ela te rejeita. Então, não julga. Se essa pessoa aceitou a sua ajuda e momentos depois, às vezes até horas, nem dias, ela não quer mais, não julga, acolhe, escuta. Porque você pode, às vezes, ser a última pessoa a estar ali para ela antes de fazer uma tentativa, tá? Quem comete suicídio ou tem pensamentos, no caso, suicida possui algum transtorno mental, como eu coloquei no início também, não é uma verdade. Pessoa que fala em suicídio quer realmente morrer. Não, gente, a pessoa ela quer tirar a sua dor. É um sofrimento. Eu coloco muito para os familiares dos meus clientes. Nossa, para imaginar o seguinte: imagina uma dor que você esteja sentindo. Imagina essa dor 10, 15 vezes a mais, 24 horas por dia. Olha que insuportável que deve ser isso. Porque a pessoa que tem a ideação, o pensamento suicida, é uma dor constante. É uma falta de expectativa, de fé e de futuro muito grande, tá? Se eu falar que tudo vai ficar bem, fazendo uma oração, tudo vai se resolver, também é uma crença, gente. A religião, a espiritualidade é importantíssimo. Porém, nós não podemos tirar a psicoterapia, nós não podemos tirar o trabalho medicamentoso, o acompanhamento médico, tá? Tem que ter um combo, tá? É uma equipe, família, médico, psicólogo, amigos, e às vezes, obviamente, a questão, às vezes, é do nutricionista ou de um profissional de educação física, enfim, aí cada caso é um caso que a gente tem que avaliar e, obviamente, estudar, tá bom? Pessoas que cometem suicídio, como eu falei, são fracas ou têm coragem. Não, não é. E o poder público não disponibiliza canais que auxiliem a prevenção do suicídio. Como eu coloquei, isso também não é uma verdade. Nós temos o CVV, que é o Disque 188. Então, assim, até mesmo você nesse momento, se você agora já pensou, está pensando, liga para o CVV. São pessoas, são profissionais, são voluntários que estão lá para ajudar. São pessoas que amam e valorizam a vida. Tanto que o Centro de Valorização da Vida, a pergunta é: como vai você? As pessoas hoje não perguntam mais como você está. As pessoas muitas vezes, eu digo assim, experimenta um dia dizer para alguém que você não está bem. As pessoas não sabem reagir. As pessoas não sabem como responder, porque elas estão tão no automático de dizer, oi, tá tudo bem, ponto. Tá, mas você entrou em contato realmente, se você realmente está bem?
Então, é importante nós também falarmos do que nós estamos sentindo, o que está realmente passando conosco, tá bom? Acho importante o fator, a impossibilidade de comprar remédio nesta pandemia, onde estão. Na realidade, assim, impossibilidade, eu não sei, porque tem hoje algumas farmácias que estão aceitando, inclusive, a medicação escaneada, né? E na hora que faz a entrega da medicação, você tem que entregar. Então, Oi, pode falar. Só complementando o que a Ediane falou sobre o CVV, a ligação é anônima, é 24 horas, não tem vina, ele não vai perguntar o seu nome. Isso é muito importante, gente. É alguém para te ouvir, né? Não quer saber o seu nome, não tem bina, 24 horas, é 188, ok? Eu vi umas perguntas aqui, a Monique Lafon perguntou como sacar a seriedade da pessoa que vai se suicidar. E a Ediane perguntou, a pessoa dá algum sinal? Ela costuma dar vários sinais, né? Só que às vezes isso é grosseiro e às vezes isso é muito sutil. Por isso que a gente tem que ficar atento. Às vezes a pessoa pode falar brincando que está pensando em se matar. A gente acha que é uma brincadeira, mas não é. O paciente ele tem uma dor muito grande. A Ediane comentou também sobre a equipe multidisciplinar. Gente, isso é fundamental. É uma coisa que eu me orgulho de ser assim. Ter esse intercâmbio com o psicólogo, você ter um contato com a família, o paciente a gente sabe se o paciente tem uma família estruturada, às vezes está precisando de um nutricionista, de psicólogo, de psiquiatra, porque são vários fatores, né, que o jovem ele costuma ter uma angústia, né? O sofrimento do jovem, que a gente não está falando nesse momento, ele não tem, às vezes, uma resiliência muito formada, né? Ele não consegue, como ele é muito jovem, ele ainda não sabe resistir muito a certos sofrimentos, né? Já o idoso, a questão é outra, já é um outro quadro que, nesse momento, me preocupa muito mais. A questão de não se sentir útil, a questão de doenças inflamatórias clínicas, a questão econômica, que a gente está tentando abordar aqui, ok? A Nuti Ediane, minha xará aqui, está perguntando, né? O ajudar ao outro é só ouvindo, sem dar conselhos? O que acontece? O dar conselhos é muito relativo, porque, sim, você vai dar conselhos de acordo com a tua percepção, com a tua realidade. E aí, assim, às vezes, nem sempre o que você está pensando ou o que você faria necessariamente é uma verdade para aquela outra pessoa. Agora, quando você ouve, o que muitas vezes acontece com a pessoa do suicida, né, gente? Ele tem a sensação assim, é como se eu amasse e não fosse amado. É como se eu falasse e não estivesse sendo ouvido. É como se eu escrevesse e ninguém está lendo o que eu estou escrevendo. Então, é um sentimento de isolamento. É uma sensação de que essa pessoa realmente está só. E muitas vezes essa pessoa acaba agredindo ao outro como uma forma de querer que essa outra pessoa também sinta o que eu estou sentindo, que é o sofrimento. Só para completar, muitas vezes, a nutricionista Ediane também muito competente, o simples fato de ouvir, né, de você ter empatia, o que é falado é o fato de você se colocar no olhar do outro. Isso é 90% do tratamento. Né? Claro que às vezes você está com um profissional, você está com um psicólogo, com um psiquiatra, e você orientar também vai ajudar. Mas, gente, só você ouvir, só você perguntar. O objetivo dessa live, se a gente conseguir já passar essa informação, tem pessoas que podem estar sentindo isso, estão com vergonha de falar, saber que tem tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, que avançou muito hoje em dia, que é difícil a gente passar muita informação nessa live, mas tem tratamento medicamentoso, tem doenças psiquiátricas que ocorrem com maiores pensamentos de ideação suicida, tem casos que não são doenças psiquiátricas, mas tem muitos, aliás, no meu ponto de vista, a maioria ocorre, infelizmente, com transtorno mental, e a gente tem que tratar, junto com psicólogos, junto com uma equipe, né? Eu quero responder o Toledo, que eu tinha esquecido de responder, que ele falou que um fator importante é a impossibilidade de comprar remédios. Eu discordo. Né? Graças a gente está tendo a telemedicina, que os médicos estão conseguindo atender, muitos médicos conseguem, por motoboy, mandar receita para os seus pacientes, e agora está sendo feita a assinatura eletrônica, que muitos psiquiatras têm, eles conseguem fazer o paciente com o celular, ele consegue ir na farmácia e comprar a medicação.
Mas o que a gente reitera, né, é se você está compensado é uma coisa, se você tem contato com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo. Agora, se você não está bem, antes de comprar a medicação, você tem que fazer atendimento com o seu médico para que você possa ser orientado adequadamente. Ok? Gente, se até daqui a pouquinho também alguma pergunta ficou antes, não foi respondida, reenvia novamente, por gentileza, porque como eu começo a falar e outras pessoas vão comentando, então vai subindo, né, as perguntas e pode, de repente, ficar sem ser respondida, mas eu espero poder responder, tá bom? Algumas pessoas perguntam, né, o que leva uma pessoa a tentar o suicídio, os sentimentos, né? Uma delas, que é o principal, como eu coloquei, é a dor existencial. Outra é o escape de perseguidores. O que seria? A questão do bullying, né? Principalmente hoje a gente tem o bullying digital também, que seria até um tema para uma outra live, porque também dá muito assunto. O reencontro com o ente querido, tá bom? Então, algumas pessoas acreditam que, tirando a sua vida, vão encontrar com o filho que perdeu, ou vão encontrar com aquela mãe, com o esposo, enfim, tá? Então, assim, autopunição, essa pessoa acredita que ela não é merecedora de estar viva, principalmente quando acontecem situações onde ela foi violentada ou passou por algum trauma muito grande. Ela acredita que ela não é merecedora de estar ali, tá? Questão do grito por socorro, que é quando aquela pessoa, lembra, vai lá e chega para você e fala que está pensando em se matar. Então, esse é um grito, pode ser considerado um grito por socorro, tá? Denúncia do disfuncionamento da família, rigidez familiar, como eu coloquei lá no início, agressão, uso de álcool, enfim. A raiva, frustração, medo, ansiedade, indiferença, nostalgia de bons momentos lá do passado e que hoje não tem mais perspectiva de plano para o futuro, tá bom? Então, assim, tudo isso tá... Muita pergunta, gente. Eu vou tentar não esquecer nenhuma. O suicídio é uma doença multifatorial. Tem estudos que mostram que um metabólito de serotonina, pessoas que têm uma concentração menor numa região cerebral do metabólito de serotonina, eles têm um impulso suicida maior em relação a traumas na infância, não só de um agressor, como a pessoa que sofreu bullying, ela vai ter questões com a sua personalidade e não vai saber lidar com frustrações, vai ter uma angústia muito maior e vai ter maiores tentativas de suicídio e casos de suicídio são muito maiores, né? Eu queria responder outras perguntas, sem me estender. Tem uma pessoa que falou, infelizmente a classe baixa não tem acesso para ser atendido ao psiquiatra. Eu não concordo. Eu trabalhei muitos anos na Santa Casa com o serviço de psiquiatria social. Claro que nesse momento está sendo difícil, eu não sei como está sendo feito, mas inclusive o CVV, no final do atendimento, eles, pela sua região, eles te indicam um serviço de psicologia, dependendo do social, se for o caso, que possa te ajudar. Eu não sei no caso da psiquiatria. Realmente nem todo mundo tem condição, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Muitas pessoas também não acabam se acomodando, não estou querendo ser delicado, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que tentar, a gente tem que lutar e a gente vai tentar ajudar sempre que puder, gente, porque uma questão da esperança que a Ediane comentou, gente, tem estudos, tem artigos científicos sobre esperança. A desesperança é um dos maiores fatores que causam suicídio na depressão. E esse momento, imagina, a gente tem a mídia, né, que ao mesmo tempo que a mídia é importante, né, que a Ediane comentou, que é um mito que a mídia, você falar mais sobre suicídio para aumentar o suicídio, só que você tem que tomar cuidado com a forma como a notícia é vinculada, né? Você tem a notícia que ela é vinculada corretamente, isso não vai aumentar o suicídio, né? Mas se você faz uma notícia, faz seriados, que você fala do suicídio de uma forma romantizada, você, por exemplo, cartas de suicídio que foram mostradas em rede social. A nossa sociedade de psiquiatria condena que você mostre cartas de suicídio, porque você faz com que pessoas romantizem, pensem sobre o assunto. Eu acho que a mídia é fundamental, a gente tem que falar sobre pensamento suicida, porque tem pessoas que nesse momento estão pensando sobre isso e vão ver que tem tratamento, tem como se cuidar. Mas a gente tem que tomar cuidado com a forma como a mídia trata isso. Isso é muito importante. Entendeu?
Nossa, eu tô vendo aqui várias perguntas e colocações. Meu, gente, é muita coisa. Eu também. Eu tô me perdendo aqui. Eu vou na realidade, o que que eu vou fazer? Gente? Eu vou falando, vou explicando, vou tentar ver se a gente consegue aí uns 15 minutos depois antes para poder responder, porque de repente as perguntas já vão ser respondidas automaticamente na explicação, tá bom? Como que nós podemos identificar? Muitas pessoas perguntam isso, como identificar a questão do suicídio, né? O descontrole emocional, você percebe a oscilação daquela pessoa, uma pessoa que estava uma constante, do nada essa pessoa começa em picos, então isso já é algo que não está bem. Perda de interesse em atividades prazerosas, aquela pessoa que você convidava para isso, a pessoa ia, do nada a pessoa começa, não tô afim, não, já tô cansado, começa a aumentar o índice de não. Uma coisa é a pessoa não querer ir vez ou outra, outra coisa é aquela frequência, tá? Então isso já pode ser também um identificador. Descuido com a aparência, então essa pessoa pode ganhar muito peso ou perder peso severamente. A qualidade em relação à alteração do sono, essa pessoa pode começar a dormir muito, ou então a falta do sono também é um outro indicador. Comentários autodepreciativos, essa pessoa começa, não sei por que eu tô aqui, nada, se eu sumisse, a vida não iria impactar em nada na minha família, dos meus amigos. Então, essa pessoa, são falas, são frases, às vezes simples, curtas, diretas, mas que pode estar aí colocando um indicador, tá? De identificação da tentativa, de um pensamento, perdão. Tristeza intensa, desesperança, essa pessoa começa a fazer o uso de algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita, principalmente o álcool, tá? Irritabilidade, impulsividade. Então, esses são os principais que se tem para poder identificar. São muitos, tá, gente? Eu tentei colocar aqui e citar para vocês os mais comuns, tá? A gente tem dentro do pensamento, do comportamento suicida, a psicopatologia do suicídio. O que vem ser? É o pensamento ou a ideação suicida, que é quando começa essa pessoa a pensar que pode ser algo passageiro como algo detalhado. Então, essa pessoa ela pode o quê? Começar a detalhar como vai ser realmente a tentativa e o suicídio dela, tá? Então começa a vir um desejo depois disso, um desejo, aquela vontade, começa a crescer uma motivação dentro dela para que aquilo realmente aconteça. É quando vem a intenção e o plano suicida. No plano, gente, é onde, como eu coloquei, a pessoa começa a colocar os detalhes, como que vai ser isso, tá? E até vem a tentativa, tá? Se essa pessoa não conseguiu, ela vai ter depois atos suicidas, que é com frequência aonde eu coloquei lá no início, que é a ambivalência, que está ligada ao quê? A impulsividade e a agressividade, até vir de fato o suicídio consumado. Então, essa questão de achar que quem tentou uma vez não morreu, não vai tentar novamente, não. Até porque, infelizmente, nós temos inclusive profissionais, tá, gente, da área da saúde, que não tem, às vezes, eu não digo nem a informação, mas o preparo nas emergências, às vezes, para atender. Digamos, a pessoa que faz ingestão, por exemplo, de medicamentos, né, que é um tipo que está ligado à questão do parasuicídio, que é um outro tipo de suicídio, tá bom? Então, nessa situação, às vezes, aquele técnico de enfermagem, até mesmo um médico atendeu e faz um comentário, às vezes, até sem perceber ou sem maldade, nossa, não sabe nem se matar direito. Gente, às vezes a pessoa com essa frase pode sair dali e se jogar numa ponte, no metrô, na frente de um caminhão, enfim. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos e como que nós acolhemos essas pessoas que chegam até nós. Ou então, às vezes, na família, aquela pessoa que fez uma gestão em casa de medicação e você entrou no quarto e viu. Então, não julga, tá? Esse ato impulsivo dessa pessoa. Então, assim, o que nós não podemos fazer em relação a um suicida? O primeiro de tudo é interromper, não interrompa, deixa essa pessoa falar. A gente, a cura se dá pela fala terapêutica.
Então deixa falar, fala, fica ali ouvindo. Não diz que está ocupado. Às vezes o momento que você disse que está ocupado pode ser o ato de impulso daquela pessoa de vir a tentar um suicídio, uma tentativa, né, de suicídio. Minimizar os sentimentos, não minimiza, não tem como medir, você não tem como saber o que essa pessoa está sentindo. Eu vou dar um exemplo claro, 2 mães perderam os filhos. Como vai saber qual mãe sofreu mais? Não tem como, porque cada uma tem a sua psique, cada um tem o seu emocional ali de acordo com, né, com o seu poder de resiliência que foi construído, tá? Então não tem como a gente querer julgar e minimizar. Não fica duvidando, não duvida que essa pessoa vai fazer ou não. Às vezes a sua dúvida pode ser a cerejinha do bolo, pode ser aquele gatilho, aquele empurrãozinho assim com o dedinho que você fez para que essa pessoa tente o suicídio, tá? Então não faça isso. O que você pode fazer? Você pode ouvir sem julgar. É entender o sofrimento dessa pessoa, tá? Às vezes, você não precisa falar nada, mas simplesmente num olhar, num gesto de aceitação, numa mensagem não verbal, comportamental, é respeitar o que essa pessoa está sentindo, valorizar essa pessoa, conversar honestamente com aquela pessoa que está ali na sua frente, mostra preocupação, mostra cuidado, haja. Lembra que na sua frente tem uma vida. E às vezes você foi a pessoa que ela escolheu até mesmo pelo elo de confiança, muitas vezes, que ela tem com você. Então, foca nos sentimentos dessa pessoa. Mostra para essa pessoa quanto que ela é valorizada, quanto que ela é amada, quanto que ela é querida, quanto que ela é importante. É como eu coloquei lá no início. Ele acredita que ele ama sem ser amado. Não, isso não é verdade. Ele é amado sim. Tá? Então, assim... tenta seguir pelo menos alguma dessas coisinhas que eu estou colocando, que eu garanto a vocês que vai ajudar muito. Oi? Não, é que é muita coisa para falar, tá acabando o tempo. Eu queria tentar Já está acabando o tempo, gente? Não, é 15 minutos. Eu queria tentar responder a Pautília Nascimento, e para isso eu vou precisar falar um pouquinho sobre a minha área. Sim. Né, e a Simone, mas isso vai ser no final, essa resposta. Eu queria falar um pouquinho da minha área, se a Ediane permitir. Sim. A parte da psiquiatria, gente, o principal, tem vários transtornos mentais que é comum a ideação suicida. O principal é a depressão. Tem outros transtornos também, que é a bipolaridade, transtornos de... Quando você associa 2 transtornos, por exemplo, transtorno de depressão associado ao alcoolismo, transtorno afetivo bipolar associado ao transtorno de ansiedade, associado à insônia, a chance de suicídio triplica, ok? E tem também transtornos de personalidade. Tem pacientes que têm transtornos de personalidade, que têm dificuldade de lidar com frustrações, que muitas vezes o principal tratamento é psicoterápico, não é nem medicamentoso. Eles muitas vezes tentam o para-suicídio. Eles estão com uma dor real, eles estão com uma angústia, e para tirar essa dor que eles têm dentro dele, eles se cortam. Né? E eles precisam tratar, eles precisam entender, eles podem até, muitas pessoas leigamente podem achar que eles estão querendo chamar atenção, eles estão com uma dor, porque eles não estão conseguindo lidar com frustração, se cortam. Só que às vezes eles podem errar a dose e acabar suicidando. Foi perguntado, minha filha se separou do marido, ela quer chamar atenção, fez uma carta de despedida. Não dá para a gente responder se ela quer chamar atenção ou não. Ela precisa ser avaliada por uma psicóloga, se precisar vai ser indicada por um psiquiatra. Às vezes é necessário entrar com medicação, às vezes não é necessário. Às vezes é uma questão de transtorno de personalidade que ela tem que aprender a se conhecer melhor. Pode ser uma questão de personalidade, né? Isso é fundamental, gente. É uma questão muito complexa, né? Teve uma outra pergunta aqui. Uma amiga que está com sinais de depressão. Como eu disse, gente, um fator que ele pode ser protetor, às vezes ele pode virar um fator de risco. Você ter uma família, você ter um filho, é um fator muito protetor. Só que às vezes você vai ter um segundo filho, existe uma depressão puerperal, que é uma depressão psicótica, e você desenvolve uma depressão muito grave, você acha que aquele filho... eu soube de um caso recente de uma pessoa que se matou e matou o filho junto. Às vezes, infelizmente, por falta de conhecimento, não procura psicólogo, não procura psiquiatra, é uma depressão gravíssima. E acontece, às vezes, na segunda gravidez, uma depressão puerperal. E aí tem que procurar tratamento, tem que procurar avaliação nesse momento. Está tendo consultas por vídeo com psicólogo, está tendo consultas com psiquiatra. Vocês têm que pedir ajuda,
porque isso não é difícil, as pessoas vão te ajudar, não é tão caro quanto imagina, a gente está disposto a ajudar, a tirar dúvidas, eu não estou preocupado. O que eu estou querendo aqui é tentar ajudar o que eu posso, tirar dúvidas. Vocês podem mandar perguntas no direct para a Ediane, para mim. Eu não sei se eu consegui responder as perguntas, mas se informem, sabe? Não tenham vergonha de perguntar, isso não é feio. Tem transtornos, eu tenho pacientes que têm bipolaridade, que têm depressão, que têm esses pensamentos. Às vezes tem muitas medicações que ajudam a tirar esses pensamentos ruins. Às vezes a terapia ajuda, a alimentação, a rotina é fundamental, junto com terapia, com psicoterapia. Sim. Ok? Uma das questões, né, nesse momento, se alguém que está assistindo, você está sem esperança, você está sem expectativa, tenta conversar, evita o isolamento. Ediane, nós estamos no isolamento. Ok, mas aqui nós começamos lá no início. Você tem isolamento físico, mas você pode fazer um caso FaceTime, você pode fazer o WhatsApp, você pode ligar para alguém, você pode mandar uma mensagem. Então, assim, evita isso. Entra em contato com outras pessoas, tenha calma, tá? Respira. Tenha fé no futuro. É como a gente colocou aqui durante a live toda, a questão da espiritualidade, da religiosidade, gente, é algo que é comprovado, tá? Independente do que você acredita, tá? Tem alguém assim que acompanhe você, faça uso de medicamentos, se for necessário, vá procurar psicoterapia, tá, gente? Com um psicólogo, que de preferência que tenha experiência e estudo em relação ao suicídio, que é algo que daqui a pouquinho eu vou colocar, da importância que o profissional ele tem que ter, sim, um conhecimento para entender como que funciona a psique e quanto que cada indivíduo, cada pessoa muda de uma para outra, tá bom? Então a gente lê muito, tem que estudar muito para poder ter um elo aí de confiança e de segurança, tá bom? Nós temos também o CVV, então busca esse apoio do CVV, tá? Outra coisa também, assim, de pensar aqui, a vida equilibrada, como você colocou a questão de tenta criar uma rotina com hábitos saudáveis. Mas assim, eu tô sem rotina. Faça a sua rotina de acordo com a tua realidade. Se você quer dormir até mais tarde, durma até mais tarde. Quero fazer hoje um aeróbico dentro de casa, polichinelo, ou correr para lá e para cá, só 15 minutos, faça. Então, assim, vai de acordo com aquilo que você se sinta bem, tá? A pessoa, gente, com comportamento suicídio, ela acredita ela tenta ver uma forma de lidar com o sofrimento, tá? E a única saída que ela acredita ser é o suicídio, para se livrar daquela dor do existir. Então, assim, a clínica do suicídio é uma clínica com limites da urgência, da dor psíquica, tá? Então ela é composta realmente por muitos desafios, como o Dr. Vitor colocou, então que não diz somente ao paciente, diz respeito também à família, à equipe de saúde que assiste essa pessoa, tá? Então, assim, o psicólogo, ele tem que se conscientizar o quanto que ele precisa entender sobre esse fenômeno, não é simplesmente eu só estou atendendo, não, você tem que entender o fenômeno que está por detrás desse comportamento, dessa ideação, porque existem vários fatores de risco para o suicídio. A questão também da vulnerabilidade psíquica, o quanto que a gente precisa conhecer essa vulnerabilidade, que a gente precisa o quê? Compreendê-la, tá bom? Em algumas tentativas de suicídio, a força da impulsão do ato está no quê? Tá na impossibilidade de exercitar outra forma de enfrentamento da dor psíquica. Então, olha como está atrelado ao nosso emocional. Trabalhar também a ampliação da awareness. O que é isso, gente? É a tomada de consciência. Nós, psicólogos, nós vamos respeitar o momento. Eu, particularmente, no meu consultório, quando o meu cliente chega, que ele tem essa questão, ou que ele apresenta, ou que ele já vem, às vezes, com encaminhamento psiquiátrico, eu peço autorização. Eu tenho que pedir autorização para essa pessoa para poder entrar no eu dela, no ser, porque eu vou estar lidando com a dor dela, com a existência. Então, eu não posso emitir julgamento, eu tenho que ter o quê? Uma relação de fé e estabelecer com o meu cliente o quê? Uma relação de confiança. E para isso é importantíssimo o quê? O diálogo. Então, a comunicação com confiança. E para isso é algo que é construído. A gente compartilha recursos, tá, do nosso conhecimento da psicologia para mostrar para essa pessoa que na dor eu também posso me reconhecer. Assim como eu tenho o prazer, eu também tenho a dor. Que é importante nós conhecermos os nossos pontos fracos, a nossa vulnerabilidade.
Quando a gente conhece a nossa vulnerabilidade, a gente consegue dar o quê? Dar limites. A gente consegue delinear, muitas vezes, as nossas fronteiras, que são o quê? As nossas fronteiras de contato. E entendendo isso, a gente pode ter uma forma consciente para proteger a nossa saúde mental de uma forma saudável. Então, na terapia, a gente vai buscar reorganizar internamente. A gente vai buscar o que? A modificar, a quebra de crenças. É buscar o que? A compreensão das suas atitudes, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos. A gente busca o que? Compreender a situação do ponto de vista do meu cliente, da pessoa que está ali à minha frente. Não é do psicólogo. Tá? É um erro, muitas vezes, alguns profissionais quererem achar assim, nossa, eu não salvei, ou vou salvar. Não, gente, quem faz isso é o próprio cliente, porque a dor é dele. Então, a gente tem que levar em conta o quê? O contexto social, a cultura familiar, tudo que está inserido dessa pessoa para ter realmente um bom tratamento. Eu vou tentar responder essas 3 perguntinhas aqui que eu anotei, né? Depois eu agradeço, gente. Qualquer pergunta que a gente não tenha respondido, pode mandar no meu privado, pode mandar no privado da Ediane, né? E daqui a pouquinho eu vou dar um tempinho para a Ediane também se despedir, né? Só tenho a agradecer. Infelizmente, falta tempo. Se a gente puder, a gente faz novas lives. É muita informação, ok? Teve 2 pessoas perguntando se essa patologia tem cura. Tanto a depressão quanto o suicídio tem cura. Eu não me preocupo com a questão da cura. Eu sempre falo isso em várias consultas. Eu me preocupo com a qualidade de vida. A depressão, ela pode ter cura. Você teve um quadro de depressão na vida, você vai desmamar a medicação muito lentamente, com psicoterapia, e você pode realmente ter cura. Mas isso é a menor das nossas preocupações. Você pode desmamar a medicação, fazer só psicoterapia, para você ter saúde mental, você ter qualidade de vida. Mas isso realmente não me preocupa. A questão do suicídio também tem tratamento, os tratamentos estão evoluindo. Num outro momento a gente pode falar, porque é um assunto muito delicado, ao mesmo tempo que o lítio é uma medicação muito boa, tem SCT, são assuntos muito interessantes, está surgindo a cetamina, que já tem resultados muito rápidos anti-suicídio. Mas são questões que a gente tem que falar com calma, tem efeitos colaterais, são assuntos que a gente tem que passar informação com muito cuidado. Mas vocês têm que entender que tem tratamento e a gente não sabe como vai ser lá na frente, né? A medicina está evoluindo sem parar. A gente tem que ter qualidade de vida, aumentar a nossa expectativa de vida. Isso é o mais importante. A Michele perguntou se o surto psicótico leva ao suicídio. Leva. O paciente, infelizmente, ele pode estar em surto, ele pode ouvir vozes de comando mandando ele matar alguém ou a si próprio. Né? Não só no quadro psicótico ele pode ter um suicídio, mas um estudo recente mostra que os esquizofrênicos eles se matam muito mais quando eles fazem quadro depressivo, não em quadro psicótico, porque eles ficam tristes pela doença dele, pelo prognóstico. No quadro depressivo que os esquizofrênicos, infelizmente, tentam suicídio, não em quadro psicótico, mas isso também ocorre. Só que a principal doença que tem um índice mais grave de suicídio é a bipolaridade, apesar da mais prevalente ser a depressão, que a quantidade é muito maior. Isso aí a gente pode falar futuramente. Aproveitar para passar a palavra para a Ediane, até para agradecer, Ediane, a sua presença, que é muita informação, né? Sim, eu agradeço. Eu queria só concluir, né, com o pensamento do Fernando Sabino, que eu particularmente adoro, que é o quê? Perdão. O suicídio tanto pode ser afirmação da morte, como negação da vida. Tanto faz. É mentira. Eu vou explicar. O suicida é aquele que perdeu tudo, menos a vida. E é essa mensagem que eu quero passar. Então, assim, não julga, não condena, acolhe. Tá? Eu já vi, assim, vários casos clínicos. Eu digo, assim, que eu sou apaixonada por essa temática. As pessoas, às vezes, colocam, nossa, é um assunto pesado. Eu discordo, porque é vida, é dor, é amor. Então, eu agradeço, eu espero assim, poder ter respondido. É um assunto complexo, eu tentei sintetizar e ser objetiva, então assim, eu não sei se eu consegui colocar o principal, que é essa questão de como identificar, como ajudar, a questão da prevenção, dos fatores de risco, qual o tratamento. Então eu tentei focar nas principais dúvidas que aparecem, inclusive no consultório, tá bom? Então, assim, nas famílias, nas palestras, quando eu dou, enfim, escola e outros locais.
Então, assim, se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar no meu Instagram, pode me seguir lá também, gente. É psicóloga palestrante Ediane Machado. Pode me enviar mensagem, que assim que possível eu vou responder, tá bom? Para poder realmente ter essa troca. O quanto mais ser conversado, mais ser falado, maior a chance da gente salvar uma vida. Então, esse é o recado que eu gostaria de colocar, que é amor, é vida, é compartilhar, é ter empatia, vamos dizer assim. É se colocar no lugar do outro e entender que hoje é ele, amanhã pode ser você. A gente não sabe como a gente pode reagir a uma frustração, a uma perda, como é o nosso poder de resiliência em algumas situações, tá? Então, assim, não julga. Eu acredito que a principal mensagem que eu gostaria de colocar aqui é esse, o não julgamento e sim acolhimento. Ótimo. Muito obrigado, Ediane. Eu vou encerrando também com vocês. Pessoal, eu também gostaria de falar sobre que vocês tenham esperança nesse momento de muitas incertezas, muito cuidado com as notícias, tenham um sono de qualidade, né? E a fé realmente é um fator fundamental, independente da religião de cada um. A fé aumenta a resiliência de você aguentar o sofrimento que a gente está passando. Cuidem de seus idosos, cuidem das pessoas. O isolamento é físico, mas não é social. Liguem, não usem o WhatsApp, tentem estar próximo das pessoas, que isso vai passar. E qualquer coisa, conversem, liguem para o CVV e entrem em contato com a gente, que a gente, podendo, a gente vai ajudar com o maior prazer. Tá bom? É 188, tá bom, gente, CVV? É isso aí, pessoal. Eu vou encerrando, tá? Beijo. Minha primeira vez, fiquem com Deus. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até mais.